E desde o momento que o apóstolo me incumbiu dessa nobre tarefa de compartilhar a palavra de Deus nessa manhã, o Espírito Santo começou a falar de forma muito intensa ao meu coração. E eu comecei a pensar sobre perspectiva, sobre como eu e você entendemos o agir de Deus em nossa vida. E à medida que eu fui estudando, lendo, vendo textos, o Espírito Santo trouxe então um tema no meu coração e sobre isso que eu queria discorrer com você nessa manhã. Nós vamos falar sobre o tema, não limite Deus. Você pode repetir, por favor? Não limite Deus. Você que nos acompanha aí na live, digita aí, por favor, não limite Deus. E o texto para a nossa reflexão está aqui em Salmos 78, a partir do versículo 40. Eu gostaria de ler com vocês nessa manhã, e eu creio que nós seremos ricamente abençoados em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém por isso? Amém. Salmos 78, a partir do versículo 40, a Bíblia vai dizer: quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e o entristeceram na solidão. Voltaram para trás e tentaram a Deus, e agravaram o Santo de Israel. Eu gostaria que agora você desse uma atenção maior à parte B desse versículo, que diz assim: não se lembraram do seu poder, nem do dia em que os remiu do adversário. Queridos, não há nada mais perigoso do que você tentar limitar o agir de Deus na sua vida. Às vezes, por causa das circunstâncias e situações que se levantam, pode-se ter a tendência de tentar mensurar aquilo que Deus pode fazer, com base na experiência de uns ou de outros, mas o que nós podemos ver de forma clara nesse texto que nós acabamos de ler, que ele revela algo muito sério e profundo. Por quê? O texto está falando que é possível caminhar com Deus, viver milagres, ter experiências, experimentar livramentos, e mesmo assim agravar ao Senhor. O que significa então agravar ao Senhor? É restringir a sua percepção sobre o agir de Deus no seu coração. É você tentar estabelecer um limite onde você olha por causa das circunstâncias que te cercam e na sua compreensão natural e racional, você olha para aquilo que está vivendo e passa a entender que Deus já alcançou o limite máximo daquilo que Ele pode fazer na sua vida. E foi exatamente isso, irmãos, que esse salmo está dizendo. Veja, o texto não diz que eles abandonaram o Senhor, o texto não diz que eles negaram a existência de Deus, o texto não diz que eles não acreditavam na capacidade de Deus, mas traz algo sutil e perigoso. Ou seja, o texto estava dizendo, porque o verbo aqui agravar, no seu sentido original, traz a seguinte ideia: estabelecer fronteiras, traçar um perímetro e determinar um alcance máximo. Então, agravar ao Senhor, eles estavam o quê? Delimitando, estabelecendo uma fronteira. Pai, o Senhor fez até aqui, mas aqui em diante eu não sei se o Senhor vai fazer. Eu acho que dentro dessa esfera o Senhor proveu de forma extraordinária. Nós experimentamos muitas coisas. Nós vimos o maná cair do céu, nós vimos o mar se abrir, nós vimos os egípcios sendo afundados no Mar Vermelho. Vimos e contamos e podemos narrar tantas maravilhas as quais foram realizadas, mas eu não sei se da fora desse âmbito de esfera de atuação há algo ainda a se viver e experimentar em ti. E assim eles estavam determinando um alcance máximo, irmãos. Eles nunca falaram abertamente, Deus não pode. Mas, contudo, a postura deles estavam revelando uma compreensão limitada, irmãos. Onde eles estavam condicionando a ação divina à lógica humana e assim restringindo os limites daquilo que Deus poderia fazer dentro da esfera do natural. Eu não estou falando aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, sobre crise de comportamento, irmãos. Estamos falando de uma distorção teológica. Por que eu estou usando essa expressão distorção teológica? Para que você entenda o seguinte: quando tentamos colocar Deus dentro de um molde, quando o homem tenta submeter Deus à razão criada, nega na prática a transcendência do Criador. O Criador é transcendente, irmãos, ele é atemporal. Ele não está preso ao tempo, ele não está preso às circunstâncias. Deus não depende das coisas naturais, dos recursos naturais para se mover. Ele é Deus, ele precisa dele mesmo, da sua própria palavra. Quando ele fala, as coisas acontecem. Quando ele libera, o sobrenatural se manifesta, porque ele é grande. Não há limites para o nosso Deus, irmãos. Não há limites para ele. A nossa compreensão em relação a isso a cada dia precisa ser clara.
Porque o problema dos israelitas aqui não foi problema de escassez, de manifestação sobrenatural, irmãos. Desde o dia que eles saíram do Egito, antes mesmo de sair, Deus já estava intervindo de forma extraordinária. Mas o problema é que eles deixaram que o passado que os deveria trazer esperança, como a Bíblia diz, lembra de tudo aquilo que Deus já fez, com o intuito de trazer esperança, de renovar o seu vigor, para que você lembre que o Deus que fez uma, faz duas, faz 10, faz 4, faz 50, quantas vezes forem necessárias, nós podemos contar com a agir desse Deus extraordinário. Então, as lembranças daquilo que já vivemos em Deus precisa fortalecer a nossa esperança. Mas sabe o que Israel estava fazendo? Fez dessas experiências vividas, não como elemento inspirador para a sua convicção no Senhor, mas fez essas experiências como um delimitador, onde eles entenderam que dali em diante não havia mais nada a ser feito. Por isso, irmãos, quando nós transformamos as experiências passadas ou as experiências pessoais em referência final, nós deixamos de crer segundo a palavra de Deus e começamos a nos mover de acordo com as experiências. E o certo é se mover não de acordo com as experiências, é mover de acordo com a palavra, porque a minha fé, a sua fé, vai ser provocada, ativada, energizada pela palavra, irmãos. É a palavra que fortalece a nossa fé, é a palavra que nos faz andar em fé, é a palavra que nos faz ver aquilo que os olhos naturais não conseguem ver, é a palavra que nos faz experimentar o sobrenatural de Deus, é a palavra de Deus que acaba com as fronteiras, com os limites, e nos faz desfrutar desse poder glorioso, desse Deus ilimitado, irmãos. Desculpa a gritaria que eu estou empolgado. Mas veja, irmãos, porque se nós não tivermos essa compreensão clara, nós podemos incorrer no erro de também tentar limitar Deus no que diz respeito à esfera da sua atuação na nossa vida. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar um exemplo de um homem que eu admiro muito, um grande vulto do Antigo Testamento e viveu tantas coisas extraordinárias em Deus. Me refiro aqui à pessoa de Moisés. Irmãos, o que esse homem experimentou, o que esse homem vivenciou, o que esse homem viu, o que esse homem testemunhou de fato é extraordinário. Mas de repente, irmãos, mesmo tendo vivido tanta coisa em Deus, de repente, em um momento da caminhada, Moisés deixou ser influenciado pela razão natural, pela lógica humana. Por que eu digo isso? Lá em Números, no capítulo 11, ali nós vamos ver Moisés, esse líder levantado por Deus, e num diálogo com o Senhor, onde ele se dirige a Deus em oração, apresentando uma queixa do povo, ele devolve a Deus ele dá uma réplica para o Senhor, demonstrando ali que ele estava preso àquilo que era natural. Vejamos, o que descreve lá em Números 11? Vai contar o momento que o povo começa a reclamar do maná. A Bíblia vai usar a expressão fastio, dizendo que eles estavam com fastio daquele maná, eles não estavam aguentando mais. Eu vou contextualizar não, vou tentar ilustrar, tá bom? A Bíblia não diz isso, mas a versão Charles Vieira diz. Eles estavam cansados de comer maná frito, carpaccio de maná, maná empanado, maná cozido, maná grelhado. Não aguento mais esse maná, eu quero carne. Essa é a versão Charles Vieira, tá bom, gente? Aí, então, ele fala, Deus, o povo quer carne, o povo está incomodado, o povo quer comer a carne. Aí Deus vai falar com ele, beleza, já que eles querem carne, diga a eles o seguinte, no versículo 18 de Números 11, vocês querem carne? Pois terão carne. Não por um dia, nem por 2. Vocês vão comer carne durante 30 dias inteiros, até que saia pelos narizes. Já que você quer, então tome. Quer carne? Tome carne. Então, quando Deus afirma que operaria esse milagre, que, de acordo com a lógica natural, é impossível, aí Moisés, então, tentou ser o professor de logística de Deus. Ele pensou, Senhor, eu acho que o Senhor não está pensando direito, vou te dar uma aula de logística. Pensa comigo, Senhor, churrasco para 6, já é um pouco complexo, para 60, piorou, mas para 600 mil homens, que come para chuchu, o Senhor tem certeza que isso vai dar? Aí ele vai dizer o seguinte para o Senhor no versículo 21, de Números 11, respondeu Moisés, 600 mil homens de pé é este povo no meio do qual estou. Olha o número de pessoas, sem contar mulheres e crianças, hein? 600 mil homens. E tu disseste, dá-lhe-ei carne, e comerão um mês inteiro.
Aí no versículo 22, olha Moisés ensinando Deus a contabilizar. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelha e de gado que lhes bastem? Ou seja, ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Em outras palavras, Moisés estava dizendo, Senhor, por mais que o Senhor está dizendo que esse milagre acontecerá, o Senhor acha que é possível, que se tenha carne suficiente para alimentar esse monte de pessoas? Senhor, deixa eu te apresentar uns dados, eu vou te apresentar um Power BI, com os registros aqui, para que o Senhor pare e pense. Talvez é melhor o Senhor repensar, reunir aí nos céus, refazer uma reunião, não sei, para elaborar uma outra estratégia. Gente, é só conjecturação, tá? A Bíblia não diz isso. Então, ele vai falar com Deus o seguinte, pensa, nem se o Senhor pegar todos os rebanhos do pasto vai dar. Nem se o Senhor pegar a maior rede do universo e passar no fundo do mar, não há peixe que baste para esse povo, porque eles não têm limite no que diz respeito ao apetite. Se Monjaro estivesse vendendo nessa época, hein, gente? Eita lasqueira. Então, ele vai olhar para tudo aquilo que estava dizendo e o Senhor dá uma resposta incisiva, curta e clara e objetiva. No versículo 23, ele olha para Moisés e diz o seguinte, ter-se-ia encurtado o braço do Senhor? Agora verás se a minha palavra se cumprirá ou não. Em outras palavras, eu estava dizendo, irmãos, Moisés, você tem noção com quem você está falando? Você tem ideia com quem que você está se dirigindo nesse exato momento para trazer questionamentos e duvidando do meu poder? Deixa eu te dizer uma coisa, por acaso eu enfraqueci? Por acaso eu só fui capaz de tirar vocês do Egito e não sou capaz de continuar dando a vocês prosperidade contínua? Por acaso não sou eu aquele que fez o universo com com o som da sua voz e trouxe a existência do nada, tudo hoje que é visível se é oriundo daquilo que era invisível? Porventura existe algo que possa impedir com que eu haja, com que eu cumpra a minha palavra? Em outras palavras, Deus estava dizendo, não coloque limites naquilo que eu posso fazer, Moisés. Não tente me impedir, não tente limitar a minha ação, porque não há limites para o meu agir, aleluia. Não há limites, irmãos. Deus não precisou fazer uma reunião emergencial com base nos dados de Moisés e falar, gente, vamos repensar, porque vai dar ruim. Claro que não, irmãos. O braço dele não se encurtou. Deus não diminui. Não há ninguém que possa falar em tom com igualdade com ele. Não há autoridade nem na terra, nem no céu. Não há ninguém que possa medir em poder, glória, majestade com o nosso Deus, porque Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, queridos. Ele não só é grande, Ele é a própria grandeza, Ele não é só poderoso, Ele é o próprio poder, irmãos. Oh, aleluia! Eu acho lindo, porque se fosse eu dizendo para Moisés, eu falaria de outra forma. Rapaz, pensa no seguinte, tanta coisa eu já fiz, agora na altura desse campeonato, você vai duvidar? Olha o histórico da nossa caminhada até aqui, olha tudo que nós vivemos, você quer que eu recapitule ponto por ponto? Não é possível, você já esqueceu. E ainda falaria da seguinte forma, olha, eu vou dar tanta carne para esse povo, que no final eles não vão precisar tomar monjaro não, porque vai sair tudo pelo nariz. Fica tranquilo. Vai sair tudo pelo nariz, relaxa. Mas você vai ver, eu vou cumprir minha palavra, eu vou esfregar isso na sua cara. Claro que Deus não fez isso, né, irmãos? Mas veja, para pensar, irmãos, não desconsidere o histórico de Deus na sua vida. Se você parar e contabilizar, e anotar e escrever o que você tem vivido em Deus, desde o dia que você foi resgatado das trevas, você vai ver que é um histórico bem sucedido, um histórico de vitória, um histórico onde você vai poder atestar a manifestação sobrenatural de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Você tem coisas a contar, porque servimos um Deus ilimitado, um Deus ilimitado, um Deus ilimitado, um Deus grande, queridos, que opera de forma ilimitada. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não trabalha com reservas, Ele trabalha de forma abundante, querido.
Ele não trabalha com conta-gotas, Ele trabalha de forma abundante na minha vida, na sua vida. Por isso que nós não podemos, queridos, parar no último milagre e achar que chegamos no fim da caminhada. Ainda há muita coisa para se viver e experimentar em Deus. Ainda há muito milagre para testemunhar e contar. Ainda viveremos grandes feitos do Senhor, irmãos. Oh, aleluia! Nunca meça Deus por aquilo que você já viveu no passado. Porque o nosso Deus é progressivo. Ele não é estático. A sua ação, ela não é uniforme. Ela é diversificada e progressiva e abundante. Assim como as águas começaram nos tornozelos e chegaram até as águas profundas, nos faz entender que nós não podemos racionalizar aquilo que Deus pode fazer, irmãos. Porque se Ele se surpreende hoje, amanhã Ele o fará outra vez. Porque não há limites para o agir de Deus. Não há limites para o agir de Deus, irmãos. A nossa vida com Ele nunca foi feita ou estabelecida para ficar como um carro estacionado, irmãos. Se a revelação é progressiva, o relacionamento também é, como também as experiências com Ele também é. É progressivo, irmãos. O nosso chamado consiste em andar com Ele, não em uma repetição vazia. Tanto é que Provérbios 4,18 diz o quê, irmãos? A vereda do justo é o quê? Como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o quê? Até ser dia perfeito, uma jornada marcada por quê? Por crescimento constante, irmãos. Porque o nosso Deus é grande. E algo que me chama a atenção, queridos, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, diante de tudo que nós estamos falando até aqui, o próprio Deus se posiciona com a ideia de nos mostrar que nós não devemos agir assim. E Ele não aceita ser reduzido. Não porque Deus tem problema com ego, irmãos. Porque a falta de compreensão de Deus nos faz viver uma vida abaixo daquilo que Ele estabeleceu. Na verdade, a compreensão do quão grande Deus é nos ajuda a viver firmados naquilo que Ele prometeu, a andar à altura e a viver e a experimentar tudo aquilo que Ele liberou, irmãos. Entende isso? Então Deus quer nos conscientizar dessa grandeza e Ele nos chama a contemplar a sua grandeza. Tem um texto curioso, não é curioso, interessante, maravilhoso, que de fato relata algo lindo em relação ao nosso Deus, que é Deuteronômio capítulo 4, a partir do versículo 32. Deus faz um apelo para que a gente relembre, pare para refletir a respeito de tudo aquilo que Ele já fez. Porque aquilo que Deus já fez, irmãos, serve de base para aquilo que Ele fará. Eu vou dizer isso de novo. Aquilo que Deus já fez serve como base para aquilo que Ele ainda fará, irmãos. Porque o histórico comprova isso. Se Ele fez, Ele fará outra vez. Amém, irmãos? Perguntem agora sobre os dias passados. Muito antes de vocês nascerem, houve algum povo que ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo e sobreviveu? Alguma vez Deus tentou tirar para si uma nação no meio da outra, com provas, sinais, maravilhas, guerra, mão poderosa, braço estendido e feitos temíveis, como tudo que o Senhor fez por vocês no Egito? Gente, são perguntas retóricas? São, mas tem um propósito claro. Qual é o propósito delas? Aqui Deus está despertando o seu povo para a dimensão da sua grandeza. Em outras palavras, Ele está falando, olha para aquilo que eu já fiz e tente encontrar algo parecido. Deixa eu te dizer, querido, reflita sobre a sua vida. Veja o que Deus já fez até aqui. E tente pensar se alguém conseguiu fazer algo parecido, igual Ele fez na sua vida. Deixa eu só te recapitular algumas coisas. Outrora escravizados nas trevas, dominados pelo pecado. Aí Ele veio com sua graça, nos alcançou com seu perdão, amor e misericórdia, nos lavou com seu sangue, mudou a nossa vida, escreveu o nosso nome no livro da vida, restaurou a nossa vida, somos justiça nele, perdoados, aceitos, amados, e não mais permanecemos nas trevas, somos transportados para onde? Para a luz. E na luz onde nós estamos nele, temos a possibilidade de viver uma vida plena, graciosa, em paz, em feliz, abundante, assim como é a vontade dele para nós, boa, perfeita e agradável. Para pensar, querido, as intervenções das quais você já experimentou. Então pense, analise, olhe, não há ninguém que possa fazer aquilo que o nosso Deus pode fazer, irmãos. Não há ninguém que pode agir como o nosso Deus age.
Não há ninguém que possa pegar os seus feitos e colocar em paralelo aos feitos de Deus como se fossem algo que se pudessem se comparar. Nada que o homem possa fazer, nada que os demônios possam fazer, nada que as circunstâncias possam manifestar, se igualam ao poder sobrenatural do nosso Deus, irmãos. Oh, aleluia! Não se iguala ao poder sobrenatural do nosso Deus. Por isso que eu acho lindo um texto que eu quero ler para vocês, porque quando nós contemplamos a grandeza de Deus, irmãos, é o antídoto contra a tentação de tentar limitar o seu agir em nossas vidas. Em Isaías 40, a partir do versículo 12, nós vamos ver o profeta usando um texto com uma linguagem poética, profética, com a ideia de nos fazer entender o quão grande Deus é. As palavras que ele usa, tudo nos faz compreender a imensidão desse Deus extraordinário. Não é uma poesia simbólica, queridos, na verdade é uma revelação inspirada sobre o quão ilimitado é o nosso Deus. Eu acho lindo que esse texto ele desconstrói a falta de compreensão sobre Deus. Ele abre o leque, nos fazendo expandir o entendimento sobre o nosso Deus. Isaías 40, 12. Olha o que o texto diz: quem mediu as águas na concha da sua mão? Gente, pense por um momento, quando ele fala as águas, ele está aqui colocando toda a água do mundo na conta. Ou seja, ele está falando de mares, rios, oceanos, tudo que envolve água nessa terra. Ele está dizendo que Deus é capaz de pegar tudo isso e medir na concha da sua mão. Deixa eu te dizer, eu não consigo colocar esse líquido todo na concha da minha mão, mas Deus coloca todas as águas do mundo na concha da sua mão. Depois, aquilo que para a ciência moderna, mesmo depois de tanta tecnologia, avanço, ainda assim é algo a ser descoberto, ainda não foi explorado em sua plenitude. Aí o profeta continua dizendo: quem mediu os céus a palmos? Quem mediu os céus a palmos? Uau! Aquilo que o homem ainda não conseguiu mensurar com toda a sua tecnologia, Deus fez isso com palmos. Pai Celeste. Depois o texto continua dizendo: quem recolheu o pó da terra na terça parte de um efa? Quem pesou os montes e as colinas em balança de precisão, irmãos? Já viu quando você faz na padaria, pesa o pão na balança? Deus sabe o peso do Himalaia, sabe o peso da Cordilheira dos Andes, sabe tudo. Por quê, queridos? Porque Ele é grande. Porque Ele é grande. Depois ele vai falar no versículo 13 em diante: quem guiou o Espírito do Senhor, como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Irmãos, aqui está colocando Deus num patamar diferente. Enquanto os homens precisam se reunir para elaborar ideias, Deus não consulta comitês, Deus não precisa consultar ninguém, porque Ele é a própria sabedoria, Ele é a própria conhecedor da ciência, Ele sabe tudo. Todas as coisas estão restringidas ao saber de Deus, irmãos. Ele está num patamar completamente elevado. E depois ele vai dizer no versículo 25: a quem, pois, me comparareis para que lhe seja igual? Vocês vão me comparar com quem? É o que Deus está querendo dizer. Diz o santo: levantai alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair do seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem faltar. Eita glória! Oh, gente, as estrelas comparecem diante dele e elas são chamadas pelo nome, irmãos. Se esse Deus Todo-Poderoso, que se expressa e se revela, mostrando a mim e a você o quão grandioso é. Agora, pensando no que nós estamos falando do início até aqui, vimos que não podemos restringir ou tentar limitar a ação dele na nossa vida. E ele nos leva a considerar o quão grande ele é. Então, quando a gente pensa nesses dois aspectos, o antídoto para que a gente não faça aquilo que eu disse no primeiro momento está em contemplar a grandeza de Deus. E à medida que eu contemplo a grandeza de Deus, isso traz uma certeza no meu coração. Qual é a certeza que é vinda no meu coração? Que a cruz é o argumento final, queridos. Por meio daquilo que nos foi dado em Cristo, todas as outras coisas são possíveis. Porque Paulo vai dizer em Romanos 8,32, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Queridos, Deus entregou o que ele tinha de melhor, isso mostra que ele não trabalha de forma limitada. Então nós podemos crer no seu agir sobrenatural, irmãos. Porque ele é grande.
E antes de nós terminarmos, que eu estou aqui ainda alguns minutos, eu preciso entregar algo que o Espírito me mandou, me incumbiu ontem enquanto eu orava por esse momento. E eu quero me referir nesse exato momento às pessoas que me assistem, diretores, pastores e a todos que aqui também estão. Começando pelos diretores, eu sei que vocês estão trabalhando na captação de alunos. Eu sei que vai ser um ano extraordinário. Eu creio que nós vamos bater todos os recordes dos últimos anos de alunos dentro da nossa sala de aula. Mas uma coisa, enquanto eu orava, o Espírito me disse no meu coração, para que vocês não usem a geografia como um meio para que limite o agir de Deus no que diz esse processo onde vocês estão trabalhando. Não confessem dizendo, a região que eu estou é muito difícil, é muito complicada. Não restrinja o agir de Deus. Não restrinja o agir de Deus. Não restrinja o agir de Deus. Deus não depende da geografia, Deus não depende dos recursos naturais. Tudo o que você precisa é crer, e a inspiração divina, Ele está liberando nesse exato momento, para que você tenha uma estratégia do alto, e essa sala esse ano vai estar cheia como nunca. E eu declaro isso não só nas nossas escolas no Brasil, como também nas escolas fora do nosso país. Pastores, deixa eu te dizer, o Senhor falou claramente no meu coração, para que você não perca o seu ânimo e nem a sua coragem em relação ao trabalho que você está desenvolvendo. O Espírito me disse de forma clara, setas claras do diabo, tentando fazer você perder a coragem, fazendo você entender que o lugar que é o problema. Não, querido, o lugar não é o problema. Fica tranquilo, você está no propósito. E no propósito há provisão, há suprimento, há livramento, há expansão. Eu declaro sobre a sua vida, sobre o seu ministério, uma expansão ministerial. A sua igreja crescendo em influência, tocando pessoas, pessoas sendo levantadas para pegar junto com você. E essa igreja expandindo, novas pessoas chegando, novas pessoas chegando, novas pessoas chegando. É o ano onde você, como pastor, verá o sobrenatural de Deus agindo de forma gloriosa na sua igreja. Oh, aleluia. Gente, eu não sou profeta, mas andar com Maneca e Fernando está dando essas coisas. E por fim, para vocês que estão aqui, para vocês que me acompanham, deixa eu te dizer, a nota que eu recebi ontem, eu estou tentando me controlar, que dá vontade de chorar, que eu sou chorão. A nota que eu recebi ontem do Senhor, onde Ele falou no meu coração que alguns dos meus filhos, com um sentimento errado, achando assim, o primeiro mês do ano já acabou, não aconteceu nada. Como assim não aconteceu nada? Deixa eu te dizer, meu irmão, não fica preso a datas. Se agarre à palavra, no tempo certo. A palavra que foi enviada se cumprirá. Porque aquilo que Deus fala não volta vazio. Aquilo que Deus declara, aquilo que Deus libera, sempre vai produzir o resultado pelos quais aquela palavra foi liberada. Deixa eu te dizer, 2026 não vai ser um ano perdido na sua vida. Não vai, não vai, não vai. Porque Deus está liberando sobre a sua vida nessa manhã um renovo de força, encorajando o seu coração, encorajando a sua vida, para que você não se mova de acordo com os seus sentimentos. Para de olhar para o lado, para de olhar para o outro, olhe para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro, a nossa provisão. Dinheiro não é problema para Deus, dinheiro não é problema para Deus. Sabe o que o Espírito me fala? Que agora pessoas que estão desejosas por licenciamento, você vai resolver as questões de restrições, porque dinheiro não é problema para Deus, irmãos. Oh, aleluia! Então não limite aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não tente estabelecer um parâmetro achando que Deus não pode avançar. Querido, deixa eu te dizer, todas as coisas o nosso Deus pode. Não há nada que possa impedi-lo. Agindo Ele, ninguém vai impedir, irmãos. O que eu e você precisamos é cooperar com Ele e caminhar com Ele. E à medida que nós andamos em fé, irmãos, o sobrenatural se manifestará, se manifestará, se manifestará, se manifestará, se manifestará, se manifestará. Amém, irmãos? Amém. Obrigado, queridos, pela nobre oportunidade. Renato, obrigado a todos. Sejam abençoados na prática dessa palavra, em nome de Jesus.